Exemplo 2. Então, o primeiro item, a gente tem f de x igual a 3x² mais 8x mais 1 e eu quero calcular a segunda derivada. Então, para calcular a segunda derivada, a gente tem que saber a primeira derivada, né? Então, f' de x. Derivando aqui, então, o polinômio, então, uso a regra da potência. Cai 2, 2 vezes 3, 6x, mais derivada de 8x, 8, derivada de 1, 0. E aí eu vou derivar de novo. Então, derivada segunda em x vai ser derivada de 6x, 6, mais derivada de 8, 0. Então, simplesmente 6. Agora, f' de x igual a tangente de x. Bom, lembrando que a tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, se eu usar a regra do quociente, né, a gente já fez esse exemplo, mas usando a regra do quociente, a derivada do de cima, derivada do seno, cosseno, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Derivada do cosseno, menos seno. Então, mais dividido pelo de baixo ao quadrado. Em cima vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. E embaixo vai ficar cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno é a secante. Então, isso aqui é secante ao quadrado de x. Então, aqui f' de x é a secante ao quadrado de x. Então, aqui eu tenho uma composição, eu tenho uma potência, que é ao quadrado, e tenho uma função secante. Agora, qual é a derivada da secante ao quadrado? Então, a gente pode tanto pensar em derivar a secante, usar a regra da cadeia, ou derivar 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Seria uma das opções. Então, vamos pensar qual seria a derivada da secante. A secante ela é 1 sobre cosseno de x. Né? Então, eu posso enxergar isso, na verdade, vamos pensar da seguinte maneira. Ó. A secante ao quadrado de x, ela pode ser vista como 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Né? Bom, quando eu tenho potência positiva embaixo, eu posso pegar e passar para cima com a potência negativa. Né? Então, eu posso reescrever isso como cosseno elevado a menos 2 de x. Né? Cosseno de x a menos 2. Beleza? Então, vamos ver. Como que a gente pode derivar? Então, a derivada com relação a x da secante ao quadrado de x é a mesma coisa que a derivada com relação a x do cosseno a menos 2 de x. Então, primeiro vai cair a potência, né? Vamos usar a regra da potência, usando a regra da cadeia aqui. Então, primeiro a potência cai, menos 2. Cosseno elevado a menos 2 menos 1, subtrai 1 no expoente, né? Vezes a derivada que está lá dentro. O que está lá dentro? É o cosseno. Né? Isso aqui, na verdade, ele é cosseno de x elevado a menos 2. Então, por isso que cai. Né? Se eu, ao invés de querer escrever dessa forma, escrever assim, também pode, se preferir. Então, cai primeiro o menos 2, subtrai 1 lá no expoente, vezes a derivada que está lá dentro, que é o cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno de x. Então, quanto que isso aqui vai dar? Menos com menos mais, 2, cosseno elevado a menos 3 de x, vezes seno de x. Bom, potência ímpar, potência negativa pode ir para baixo. Então aqui vai ficar 2, em cima então seno de x, e embaixo cosseno ao cubo de x. Então eu tirei o negativo e ele pulou para baixo. Tá? Posso reescrever isso aqui da seguinte maneira: 2 seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Né? Olha o jeito que a gente tem aqui. Então, o que é isso aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado? É exatamente a secante ao quadrado. E o que é seno sobre cosseno? É a tangente. Então, isso aqui nada mais é do que 2 vezes a tangente de x vezes a secante ao quadrado de x. Então, a f duas linhas de x é 2 vezes a tangente de x vezes a secante ao quadrado de x. Ok? Então, essa aqui é a segunda derivada. Beleza? E agora, o terceiro item, né? A derivada agora da raiz. Aqui também a gente vai utilizar a regra da cadeia, porque a gente tem raiz de um polinômio. Tá? Então, vamos ver como que a gente pode fazer nessa
parte agora. Bom, para calcular a segunda derivada, a gente precisa calcular a primeira primeiro. Né? Então, para calcular a primeira derivada, eu preciso calcular a derivada disso aqui. Bom, quando eu tenho raiz, pessoal, então, olha só. Raiz de x ao quadrado mais 1. Toda vez que eu tenho raiz, o que está dentro aqui da raiz é 2. Quando não aparece nada é 2. Então, raiz eu sempre posso ver como um expoente racional. Então eu posso reescrever isso como x ao quadrado mais 1 elevado a 1 sobre 2. Tá? Eu posso reescrever ele dessa maneira. Então na hora de derivar eu vou usar a regra do expoente e depois a derivada do que está dentro. Então a derivada com relação a x de x ao quadrado mais 1 elevado a meio, como que eu faço? Primeiro regra do expoente, então cai o meio, então vai ficar meio vezes, né, a mesma expressão, só que subtraindo 1 lá no expoente, então meio menos 1, vezes a derivada que está lá dentro. O que está dentro? É x quadrado mais 1, derivada de x quadrado mais 1, vai ficar derivada de x quadrado, cai o expoente, então 2x, derivada de 1, 0, então vai ser só 2x mesmo. Então essa aqui é a derivada. Então quanto isso aqui vai ficar? Vai ficar meio, meio menos 1 é menos meio. Então vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio vezes 2x. Bom, tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo, né? Então cancela. Agora aqui eu tenho um expoente negativo, então ele vai para baixo. Então aqui em cima, por enquanto, tem 1 e x. E embaixo, então, vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado a meio, né? Porque aí eu tiro o negativo já que passou para baixo. Ok? Muito bem, então esse aqui. E eu posso reescrever isso, sempre o expoente fracionário, como na forma de raiz. Então, como a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Então, quer dizer que a derivada, a f' de x, nada mais é do que x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Dessa maneira aqui. E a segunda derivada? A segunda derivada em x vai ser quanto? Vamos ver. Vamos fazer então aqui. Para fazer a segunda derivada, a gente vai, em vez de utilizar essa expressão da função, a gente vai utilizar a seguinte. Ó. Porque é mais fácil usar a regra do expoente do que derivar a raiz, né? Então, olha só, se eu tenho, então, x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, isso eu posso escrever como x sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio, né? Bom, mas como a potência aqui está embaixo, eu posso jogar para cima com potência negativa. Então, isso é x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Né? Eu posso reescrever dessa maneira. Então, como que fica agora a derivada disso? Então, a derivada com relação a x de x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, isso vai ser derivar esse produto. Então, eu tenho um produto aqui que eu quero derivar. Então, primeiro, eu uso a regra do produto. Derivada de x, com relação a x, 1, vezes a segunda aqui. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora eu vou derivar isso aqui. Derivado isso aqui, vai cair o expoente vezes o que está lá dentro. Subtrai 1 no expoente, né? Então é menos meio menos 1. Vezes a derivada que está lá dentro. Derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x. Ok? Então olha só, tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo. Então vai cancelar. Aqui então vai ficar x elevado a menos meio, então pula para baixo, 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio, mais, aí aqui vai ficar, mais com menos, menos, em cima vai ficar x ao quadrado, né, que eu tenho aqui um x, eu tenho aqui um x, tem x ao quadrado, o meio foi embora, vou ficar embaixo, vou ficar com x ao quadrado mais 1. Olha só, aqui eu tenho menos meio menos 1. Então, o 1 é 2 sobre 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. Então, já passa para baixo, positiva, 3 sobre 2. Ok? Muito bem.
Então, essa que é a derivada. Né? A gente pode tentar escrever no mesmo denominador também, não tem problema nenhum. Tá? Aí, para isso, é só observar que se eu pego esse daqui e elevo ao cubo, eu obtenho esse. Então, eu tenho que multiplicar aqui por duas parcelas. Né? Então, por x ao quadrado mais 1. Multiplica em cima e embaixo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado em cima e embaixo na mesma expressão. X ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Tá? Ok? E aí, então, esse cancela com esse. O que a gente tem é 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. E aí, então, eu posso já escrever na notação de raiz, né? O que está embaixo aqui da fração vai no índice da raiz. E o que está em cima vai no expoente. Ó, o 3 veio aqui e o 2 veio aqui, tá? Então, essa daqui é a segunda derivada. Então, a segunda derivada é 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao cubo.